Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Você está bem? Você está bem ou não está bem? Louvado seja Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Se você quiser levantar mesmo, se você quiser também. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 13. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre contentamento. Você é feliz com aquilo que o Senhor te entregou? Você é feliz com aquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida, ou você quer mais? Quantos querem mais do Senhor aqui? Você vai entender o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Amém? Diz assim, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia mantivesse ela aberta aí, que nós vamos caminhar durante toda a mensagem, durante esses 3 versículos que nós vamos estar lendo, amém? Coloca na versão para mim, revista e corrigida, por gentileza, para toda a igreja acompanhar. Se for possível, conforme eu for citando os versículos, se os irmãos da sonoplastia conseguirem me ajudar, colocando na tela, amém? Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? O que é o contentamento? Quando nós vamos para o dicionário, Aurélio, se você tiver a oportunidade de abri-lo na sua casa, o escritor do dicionário, Aurélio, ele vai dizer que contentamento, segundo o dicionário, é alguém que está satisfeito com a condição que vive, com aquilo que tem. Quando nós vamos para o campo da psicologia, falando também sobre contentamento, a psicologia vai dizer que o contentamento, segundo a visão dos psicólogos, é um estado emocional de satisfação duradoura. É algo que dura, é algo que se estende. A psicologia também vai dizer que o contentamento, segundo a área deles, fala de equilíbrio emocional diante daquilo que não se pode controlar. E também não pode se mudar. E detalhe, sem se frustrar. Então a psicologia vai dizer que quando eu tenho contentamento na minha vida, é um estado de satisfação mais sólido. E tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que eu estou vivendo, está no controle das mãos do Senhor. Por quê? Você está dizendo isso, evangelista? Porque segundo a psicologia, ele vai dizer que quando você tem contentamento, você não se frustra, mesmo você não podendo controlar aquela situação. Mas nós não estamos aqui para dizer o que o Aurélio pensa. Nós não estamos aqui apenas para entender o que a psicologia vai dizer, mas o que a Bíblia vai dizer sobre o contentamento. Antes de eu dizer para você o que a Bíblia diz, eu quero dizer algo para você. Quantos são felizes aqui nessa noite? Sabia que existe uma diferença entre a felicidade e o contentamento? Você sabia disso? E eu vou te explicar o porquê. A felicidade, ela depende de algo momentâneo, está ligada a um acontecimento. Quando você completa mais um ano de vida, você chega na sua casa e a sua esposa preparou aquela comida gostosa, aí foi, comprou aquele bolo, acendeu a vela, você soprou, orou por você, aquilo te traz alegria, aquilo te traz felicidade. E aí você dorme. No outro dia você acorda cedo, pega o ônibus, já se estressa, porque você chegou no ponto de ônibus, o motorista viu você correndo, e ele não te esperou. Então a felicidade da noite anterior, ela não te acompanha no dia seguinte. Mas quando nós olhamos para o contentamento, que é diferente da felicidade, o contentamento fala de profundidade. Algo estável e duradouro que não depende de acontecimentos ou conquistas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu aprendi a contentar-me com o que tenho.
O apóstolo Paulo está dizendo: Jesus não tem felicidade para você, Deus não tem felicidade para a tua casa, Deus não tem felicidade para a sua família. O que Ele tem para nós é contentamento. Sabe o que eu entendo diante dessa palavra? Quando nós queremos que Deus nos faça feliz, quando nós vemos para o Evangelho e nós queremos que Deus traga felicidade para a nossa vida, nós dependemos dele nos dar uma bênção, nós dependemos dele fazer alguma coisa, nós dependemos de algo acontecer. Mas quando nós estamos baseados naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, aleluia, você pode não ter a casa, mas você se alegra. Você não pode ter o carro, mas você se alegra. Ou você pode ter sido mandado embora do trabalho, mas você tem contentamento no Senhor. Eu costumo dizer, eu estava trabalhando essa semana e nós estava conversando com um jovem que falou que ia casar. E eu falei para ele assim: você está casando para sua mulher te fazer feliz, né? Ele sim. Falei: então teu casamento vai acabar. Pesou, né? Aí ele falou assim: por que, Júnior? Eu falei assim: porque você não pode casar para ser feliz. Você já tem que ser feliz antes de casar. Ele falou assim: qual o meu papel? Eu falei: seu papel é fazer a tua esposa feliz, e a tua esposa fazer você feliz. Então quando você tem a missão de fazer a sua esposa feliz, e ela tem a missão de fazer você feliz, vocês vivem em plenitude no Senhor. Ele falou assim: poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim: olha, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que quando Deus faz uma mulher para Adão, Adão já estava realizado. Aí Deus viu que ele estava muito satisfeito. Ele falou para ele assim: agora eu vou arrumar ele. Louvado seja Deus. A minha é uma bênção, a sua é uma bênção. Louvado seja Deus. Ela está aqui, eu não posso falar muita coisa. Glória a Deus. Agora vamos lá. Falamos sobre contentamento. O que a Bíblia vai dizer, Júnior? Contentamento, segundo a Bíblia, segundo as palavras do apóstolo Paulo, ela está ligada a uma satisfação interior em Deus, independente da fase e do momento que você está vivendo. Eu quero contar algo aqui. No ano passado, no mês de agosto, a minha mãe faleceu. E eu estava orando ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, minha mãe teve câncer no pâncreas. E hoje eu consigo falar isso de uma forma bem tranquila, porque o Senhor já colocou todas as peças no lugar. E ali eu estava orando, ali onde tem o costume de orar na minha casa, ali no canto do sofá. E eu falei assim: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Senhor, eu sirvo ao Senhor há quase 18 anos. O Senhor já curou através das minhas mãos. O Senhor já salvou através das minhas mãos. E o Senhor pode fazer aquilo que o médico diz que não tem mais jeito. E ali orando, e parecia que o céu estava trancado. Mas eu falei assim: eu vou insistir. Eu comecei a insistir, mas chegou uma hora que eu desfaleci. Eu falei assim: chega. Mas eu não consegui me levantar do meu lugar de oração. E ali eu comecei a pensar na minha mãe, comecei a pensar naquele momento, e a voz do Senhor veio no meu espírito e disse com essas palavras: Júnior. Eu falei: sim, Senhor. Ele falou para mim assim: você lembra que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, porque entenda uma coisa, Deus ele fala com você no nível de conhecimento que você caminha. E aí ele falou para mim assim: você lembra o que Paulo disse aos Gálatas, quando ele escreve a carta para eles? Eu falei: sim. E ele falou para mim assim: o que ele disse aos Gálatas? Ele disse: olha, eu disse ao Senhor, eu falei: olha, ele falou para os Gálatas: ninguém me inquiete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Ele falou assim: é isso que eu estou fazendo com você, eu estou marcando a sua vida. E aí eu falei: Senhor, por quê? E aquela voz foi embora. E ali as pessoas começaram a achar que eu era louco. Falou: não, ele está num momento de transe, porque, resumindo a história, minha mãe foi internada no hospital Heliópolis. E Deus ele é tão poderoso, e Deus ele é tão detalhista, que a minha sogra ela é capelã, e ela estava junto comigo no hospital Heliópolis. Pelo conhecimento que ela tinha, consegui ali resumir os trâmites. E ali o médico falou para ela assim: olha, dona Sandra, minha sogra entrou na consulta com ela e falou assim: olha, nós vamos internar a dona Marlene para que ela vá em paz. E eu já sabia que o Senhor iria recolher a minha mãe. E ali, quando nós recebemos a notícia, a minha mãe já estava bem debilitada. E ali a minha sogra, como uma capelã, foi pregar para minha mãe. Falou assim: olha, dona Marlene, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E quando ela foi concluir, o Espírito Santo repreendeu ela.
Como assim, evangelista? O Espírito Santo repreendeu ela porque ela estava pregando? Sim. E o Espírito Santo disse à minha sogra: essa não é a sua missão, é a missão dele. E ali eu falei assim, é agora. Vamos lá, né? E ali Deus preparou a oportunidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele nos leva a um nível de racionalidade que nós não conseguimos entender. Hoje eu vejo as palavras que eu disse à minha mãe ali nos últimos tempos de vida dela, que hoje eu não diria mais. E ali ela falou assim, minha sogra falou para mim, Júnior, ó, tá com você. Eu fui pregar e o Espírito Santo falou que é você. Eu falei, amém. Desceu o quadrado. E ali eu sentei de frente para minha mãe e eu falei assim, mãe, é o seguinte, você tá vendo esse hospital aqui? Ela falou sim. Eu falei assim, esse vai ser o último lugar que os seus olhos vão ver. Ela me olhou, ela falou assim, filho, mas Deus não vai me curar? Eu falei, não, Ele não vai te curar. E ela me olhou assim, ela falou assim, mas Deus não vai me dar uma chance? Ele falou, Ele vai te dar uma chance. Eu falei assim, você está preocupada com aquilo que vai acontecer? Quando você sair daqui, se você vai se dar bem na cirurgia, se você vai ser curada, como é que vai ser sua vida ao sair daqui? Mas eu estou aqui para dizer para você que esse vai ser o último lugar que os seus olhos vão ver. E eu falei assim, e agora você precisa se preocupar o que vai acontecer depois que você fechar os seus olhos. E aí eu falei assim, olha, você sabe que eu já sirvo a Jesus há quase 18 anos. E eu estou aqui para mostrar para você esse caminho depois que você fechar os seus olhos. E ela falou assim, que caminho é esse, filho? Eu falei assim, esse caminho é Jesus. E eu falei assim, diante da situação que você está, se você partir agora, você não vai se encontrar com o Senhor. Ela falou assim, é sério, filho? Eu falei, é muito sério. E ela falou assim, o que eu faço indo para me encontrar com Jesus? Eu falei, você precisa confessá-lo como seu suficiente Salvador. E ali até minha sogra tirou uma foto ali na hora que eu estava ministrando a salvação sobre a vida da minha mãe. E ali eu orei por ela, ela confessou as palavras, entregou a vida dela a Jesus. 1 hora depois dela entregar a vida dela a Jesus, o quadro dela foi de piora de 0 a 100. Estourou a alça do intestino. Nós entramos no consultório para falar com o cirurgião, ela começou a passar mal. E ali a minha esposa, minha sogra estava comigo, ela saiu gritando de dor, gritando. E ali eu estava anestesiado, não sentia dor, eu não sentia nada. Eu quero resumir para nós continuarmos aqui na mensagem. Minha mãe foi internada, o médico me chamou, e ele falou assim, olha, a sua mãe, ela pode sair daqui. Eu falei, doutor, minha mãe não vai sair daqui. A minha mãe não vai resistir, pode ser direto comigo. Eu já sei o que vai acontecer. E ali ele falou, não, porque a medicina, eu falei assim, existe alguém que está acima, que já falou para mim o que vai acontecer. E ali a equipe médica nos chamou e falou assim, olha, sua mãe vai precisar passar para a cirurgia, que agora o câncer do pâncreas foi para o intestino, as fezes estão subindo para os órgãos e nós precisamos, de uma forma muito rápida, levar a cirurgia. E eu falei assim, tudo bem. Aí ela chamou o meu pai, chamou a minha esposa, chamou os familiares que estavam brigados, resumindo a história, se consertou com todo mundo. E aí ela mandou me chamar. Quando eu entrei na sala ali da emergência, não sei a sala que fala, na hora que eu olhei para minha mãe, os olhos dela brilhavam. Brilhavam, brilhavam, e ela começou a gritar quando me viu. Filho, 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 filho. E ali eu não sei como eu consegui me conter. Quando eu olhei para a maca que minha mãe estava, tinha 2 enfermeiros de um lado, 2 do outro, parecia que eles iam apostar uma corrida, que eles já estavam assim, ó, segurando a maca, falou, nós vamos sair daqui, nós vamos sair correndo para a cirurgia. E ali eu falei, mãe, antes de você dizer alguma coisa, você vai entrar pela cirurgia, e eu vou dizer para você, se Jesus te chamar, vai. Não se preocupe com a Maiara, com o Rian, com o meu pai, porque eu vou cuidar de todo mundo. Aí ela pegou no meu braço e falou assim, filho, os olhos brilhavam, eu estou indo me encontrar com Jesus. Resumindo a história, ela foi para a cirurgia, mas tinha ainda uma pendência. Tinha uma moça que ela tinha um ódio terrível, e essa moça hoje ela é uma missionária. Essa missionária, ela era de uma outra religião e ela lançou muitas palavras de maldição contra a minha vida. Mas ela se converteu ao Senhor, e quando eu me converti ao Senhor, toda palavra lançada foi quebrada. Fomos salvos. E ali ela disse para minha esposa, ela falou assim, olha, eu preciso conversar com ela.
E ela é vó do meu primo. E ali, resumidamente, minha mãe voltando da cirurgia, já estava entubada, e essa moça também é capelã. E aí, automaticamente, eu não lembro se foi minha esposa, se foi meu primo que entrou em contato com ela e falou assim, ó, a Marlene quer ver você. E ali chegou, ela já mostrou a carteirinha, o pessoal foi abrindo a porta, e quando ela chegou ali no hospital, ali na UTI, ela já estava entubada, ela só ouvia, as lágrimas desciam, e eu acredito que mesmo ela não dizendo uma palavra, houve ali uma reconciliação. 2 horas depois a minha mãe veio a óbito. E agora vem a pior parte. Recebemos a notícia, e todo mundo falava, Júnior, a igreja está em oração, a igreja está jejuando. Eu falei, pode parar. Para, não precisa, o Senhor vai levar ela. Ele já falou isso comigo. E ali, quando minha mãe veio a óbito, a família veio, nós choramos muito, a ficha caiu, e ali nós começamos a sentir, e ali acionamos o convênio funerário, e o rapaz que veio para trocar a minha mãe, fazer os trâmites, falou para mim assim, olha, me levou até o necrotério, que fala? Isso, é isso que ela falou. E ali aí nós entramos lá, estava eu, ela, o rapaz e os corpos. Aí ali na hora que ele falou assim, aí eu de longe falei assim, ó, aquela menorzinha ali é a minha mãe. Aí foi, tirou o pano, reconhecemos ela. E aí na hora que ele foi pegar minha mãe, ele falou assim, rapaz, parece meio louco o que eu vou te dizer aqui, mas eu estou sentindo de pedir algo para você. Eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, você quer colocar tua mãe no caixão? E ali eu não sei de onde veio as forças, irmão. Eu peguei a minha mãe gelada aqui, ó, daquela chapa de ferro. E ali quando eu peguei, eu parei uns minutos ali, eu falei assim, Senhor, há 35 anos atrás, essa mulher entrava no hospital como esse e me dava luz. E hoje eu estou aqui, 35 anos depois, colocando ela no caixão. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você não está colocando ela no caixão, você está colocando ela nos meus braços. E quando eu coloquei ela no caixão, ele falou para mim, essa é a marca. Que marca? A marca que ele me disse lá no meu cantinho de oração, que ele disse que iria marcar a minha vida. E ali, o velório começou a rolar, começou todos os trâmites e todo mundo falava assim, cara, da onde vem essa força? Como você consegue pregar no velório da sua mãe? Como você consegue se alegrar? Eu falei assim, porque mediante a qualquer coisa, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida aqui nessa noite de domingo, aleluia. Você pode estar vivendo um momento mais escuro da sua vida, você pode estar vivendo um momento pior na sua casa, na sua família, no seu casamento, mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou com você em todas as fases, eu estou com você em todos os caminhos. Durante esses dias vai vir uma força sobre você, de uma forma tão grande, que a sua família não vai entender, a tua casa não vai entender, mas essa força, aleluia, é aquela que o mundo não pode dar, aleluia, essa graça é aquilo que o mundo não pode te entregar, sabe por quê? Porque Cristo está sobre a sua vida. E Paulo, quando vai dizer, para nós caminharmos aqui na mensagem, sobre contentamento, no versículo de número 11, ele vai dizer, contentamento. Mas quando nós vamos para o original daquilo que Paulo está dizendo no grego, a palavra contentamento significa autarqueia, que fala de suficiência interior, revela que mesmo mediante a qualquer guerra que estamos vivendo, ou aquilo que temos, Cristo é o suficiente. Eu me recordo quando, no ano de 2017, quando a minha avó faleceu, eu era presbítero na época e a minha avó era a mãe espiritual da família. A única católica, com todo respeito aos irmãos católicos, que eu conheço de verdade mesmo era a minha avó. Fazia parte das Marias, vinha lá o altar sobre a casa dela toda semana, fazia obra social. E ali quando nós chegamos no velório da minha avó, eu ganhei a minha avó para Jesus também na cama de hospital.
E ali ela me olhou assim, ela não acreditava que eu era crente. Ela desconfiava. Ela falou, não, esse menino aí não... E ali ela falou assim, vamos dar as mãos, nós vamos rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Eu falei, vamos embora. Dei as mãos para todo mundo rezando. Eu me calei, respeitei, abaixei a minha fronte. E ela só me olhando assim, com o olho meio aberto, falou, quero ver se ele vai reclamar, quero ver se ele vai falar alguma coisa. E aí na hora que ela viu que eu respeitei a posição dela, que a minha avó era a voz de Deus na família, ela falou assim, olha, agora eu preciso passar a palavra para o meu neto, que ele é pastor. Ela não sabia que eu era presbítero, ela imaginava que eu era pastor, que ele vai trazer uma palavra para nós aqui. E ali eu abri a Bíblia, eu comecei a pregar e as lágrimas começaram a descer. O Espírito Santo começou a tocar. O Espírito Santo começou a falar. E aí na época minha mãe ainda estava viva, ela falou assim, Marlene, realmente, o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Sabe quando você mostra que o Espírito Santo está contra a sua vida, não é quando você abre a boca, é quando você fecha a sua boca. Nós falamos em línguas, nós profetizamos, nós queremos falar, nós queremos exaltar ao nome de Jesus, mas muitas das vezes o Senhor é glorificado no meu e no seu silêncio. Vamos lá, vamos continuar. Quando Paulo ele está escrevendo aos Filipenses, ele estava preso em Roma entre o ano 60 e 62, diante do reinado de Nero. E dentro da prisão ele vai escrever as 4 epístolas. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Um homem que estava preso, ele escreve aos Efésios dizendo, olha, vocês como igreja, vocês precisam andar em unidade. Quando ele escreve para Filemon, ele começa a falar, olha, através da história de Filemon, eu quero apresentar a você a reconciliação, o perdão e a graça. Quando ele escreve aos Colossenses, ele fala, olha, Colossenses, entenda uma coisa, independente de qualquer coisa que vocês têm e daquilo que vocês acreditam, Cristo é o suficiente para a vida de vocês. E agora ele escreve aos Filipenses. Paulo estava preso, sim ou não? É bom ficar preso? Não. Mas Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Como alguém que está preso, como alguém que está com a sua liberdade ali totalmente privada, escreve sobre a alegria. Paulo começa a escrever aos Filipenses e ele começa a dizer, olha, entenda, em Cristo a satisfação e contentamento. Vamos analisar o texto. Coloca para mim aqui o capítulo 4, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não digo isto como por necessidade. Versículo 11. Vamos lá. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então vamos lá. Eu ministrei essa palavra uns meses atrás, eu quero te fazer a mesma pergunta para você. Contentamento é um dom? Não. Contentamento, você recebe algo de Deus e, nossa, agora eu estou contente, eu tenho contentamento. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Sabe quando essa ansiedade vai sair? Sabe quando as crises de pânico vão parar? Quando você aprender a se contentar com a porção que o Senhor te deu. Hoje nós olhamos para a internet, até no nosso sistema de igreja, no nosso âmbito religioso, as igrejas estão crescendo, agora a igreja muda o nome, agora é cidade tal, porque agora a igreja é grande, e nós começamos a entender, não, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos expandir, mas o Espírito Santo está dizendo, aprenda a se contentar com a porção que o Senhor te deu. Um dia Jesus estava na beira do poço pregando para uma mulher. E aquela mulher trouxe uma mensagem para uma cidade. Não parece que é algo estranho? Jesus era o cara, essa é a realidade. Ele pregou para uma mulher. Aí quando eu olho para Pedro, eu vejo Pedro pregando para diversas pessoas e 3.000 almas levantam a mão para Jesus. Eu olho para a vida de Pedro e vejo diversas revelações do Senhor. Mas eu não vejo Pedro se comparando com Jesus.
Sabe o que eu entendo aqui? Nós precisamos caminhar na medida que Deus nos entregou. Às vezes Deus vai levar você a lugares que não levou ninguém, mas às vezes Deus vai deixar você em casa enquanto está levando outras pessoas para outros lugares. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, porque eu já aprendi, isso fala de maturidade. A maturidade nos faz entender o real propósito de servir ao Senhor. A maturidade nos leva a entender que nem sempre nós vamos ganhar, e que as percas também fazem parte da vida de quem serve ao Senhor. Paulo precisou passar pelo processo de amadurecimento para atingir o contentamento e a satisfação do Senhor. Olha o que ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha como Paulo começa no Senhor. Olha o que ele diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha como Paulo começa. Paulo começa defendendo a sua posição. Paulo inicia dizendo: eu também sou apóstolo, eu também vi a Jesus, vocês são o selo do meu apostolado. Mas sabe o que isso revelava em Paulo? Um sinal de imaturidade. Pois quando você precisa mostrar quem você é e o que você faz, revela que a sua posição é maior que o propósito de Deus na sua vida. Aí Paulo começa a amadurecer, Paulo começa a entender que não é muito assim que se joga o jogo. Aí ele vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. O homem que começa defendendo, dizendo: não, vocês têm que acreditar, vocês têm que me reconhecer no ministério sim. Aí ele diz: olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Aí Paulo agora começa a amadurecer, e a entender que a sua posição não é o mais importante, porque no reino o maior serve o menor. Então ele declara: dos apóstolos eu sou o menor, e não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas olha só que interessante, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. O homem que começa defendendo o ministério, defendendo a sua posição, depois ele começa a entender que a sua posição não vale de nada no reino. Ele finaliza escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, e diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é o mesmo cara. Eu imagino Paulo chegando na convenção, dizendo: olha, está aqui a minha carteirinha, eu sou apóstolo. Vocês precisam me colocar para sentar nos bancos da frente. A pessoa fala assim: mas quem é você? Eu sou apóstolo. Falou: não, a gente não acredita muito que você é apóstolo. Ele: sim, olha aqui minha carteirinha, olha aqui a minha credencial, olha as pessoas que eu ganhei para Jesus, olha as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo através das minhas mãos. Aí a pessoa começa a olhar para ele, e aí ele começa a entender: peraí, eu não preciso disso. E aí ele diz: olha, o pessoal reconhece ele até mesmo na força. Falou: tá bom, você é apóstolo, senta aí que é isso, beleza. Você está falando, então beleza. E aí ele começa a entender que a sua posição, ela é importante no reino. Sim, ela é importante, mas ela não é maior do que o reino de Deus. E aí ele diz: olha, eu sou apóstolo, mas eu estou aqui para servir. Eu não quero mais sentar na frente, eu não quero mais ter o protagonismo. Eu sou o menor entre os meus irmãos. E aí quando ele finaliza a sua vida, depois de anos de ministério, ele vai dizer: olha, eu sou o principal dos pecadores. E aí ele continua, versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Paulo começa: eu também sou apóstolo, vocês precisam me engolir. No meio ele vai amadurecendo, ele diz: olha, vocês me engoliram a seco, mas hoje eu reconheço que eu sou o menor e não sou digno de me assentar com vocês. Mas no final da vida ele termina dizendo: eu sou o principal e o pior dos pecadores. Irmãos, você já parou para pensar? Eu já passei por isso e eu não tenho vergonha de dizer. Vai chegando a hora do culto, vai bater naquela santidade, irmão.
Aí nós escolhemos a roupa da igreja. Não, essa roupa é a roupa da igreja. Peraí, então só serve para usar na igreja, pastor? Vamos colocar a roupa da igreja. Vamos ao culto adorar o Senhor. Ele parece que baixa um espírito de santidade. E nós chegamos aqui, parece que está tudo bem. Família Margarina, está tudo bem. Mas hoje eu tive uns arrancos com a minha esposa, irmão. Ela começou a brigar comigo, eu já acordei meio capa virada, irmão. Quem acorda capa virada aqui? Ó, só eu e o pastor aqui. Tamo junto, irmão. Louvado seja Deus. Tem hora que a gente tem uns arrancos lá, irmão, e eu sou sistemático, chato. Parece que eu estou na unção aqui, mas anda comigo que você vai ver o traste que eu sou. Eu sou complicado, irmão. Mas entenda. Jesus quer muito mais que a sua roupa do culto. Jesus quer que você caminhe além. Jesus quer que você acorde segunda-feira prestando culto. Ele quer que você vá para o seu trabalho prestando culto. Ele quer que você assuma o setor que você lidera prestando culto. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É muito fácil aqui nós levantarmos as nossas mãos, falar em línguas, chorarmos, derramar, mas eu quero ver você na segunda-feira no teu trabalho. Eu quero ver você dentro da tua casa, quando acaba o período de culto. É ali que você revela quem você é de verdade. Naamã, quando saía para a batalha, todo mundo dizia: a casa caiu, Naamã chegou. Mas quando chegava em casa, a mulher conhecia a lepra, os filhos conheciam as suas feridas. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Não adianta ser grande lá fora, não adianta ser grande, ser respeitado. Todo mundo vê você com a armadura, vê aquilo que você serve, aquilo que você exerce, mas dentro de casa, a tua família conhece a tua lepra. Os de casa, os de perto sabem as suas feridas. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Não adianta colocarmos uma armadura para cobrir os nossos defeitos. O Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite: é noite de nós mostrarmos a Ele quem nós somos de verdade. Vamos para a batalha sem armadura, porque no meio da batalha nós vamos encontrar o Jordão, e nós iremos mergulhar, e o Senhor irá nos curar antes da batalha. E tendo um amadurecimento nos leva ao contentamento em Deus. Vamos recapitular. O dicionário vai dizer que o contentamento é satisfação. A psicologia vai dizer que é uma satisfação, mas é algo duradouro, algo mais sólido, onde eu já não me frustro, e aquilo que eu não controlo não me controla mais. E a Bíblia diz que a satisfação, o contentamento, é estar satisfeito em Deus com aquilo que Ele nos proporcionou. Mas você já parou para analisar? Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas nunca estão satisfeitas. Esses dias eu me peguei insatisfeito. Eu estava no shopping, e ali eu comprei uma roupa, aí fui na outra loja, comprei outra roupa, fui na outra, comprei outra, e no meio do caminho eu queria voltar porque eu lembrei da jaqueta e falei: não vou voltar, senão minha mulher vai brigar. Se eu voltar, ela vai apertar o meu calo. E aí o Espírito Santo ministrou algo no meu coração: cara, seja satisfeito. Olha quantas coisas eu já fiz na sua vida. E ali eu abaixei minha cabeça e falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós estamos vivendo um mundo onde nós sempre queremos mais, nós sempre queremos desejar mais, nós sempre precisamos alcançar. Vamos acordar de manhã, e agora a moda é você tomar banho gelado de manhã, 4 horas da manhã, e você tem que treinar, você tem que ler um livro por semana. Mas ei, entenda uma coisa: caminhe na medida que o Senhor te entregou, não diante daquilo que o mundo dita para você fazer. Não queira ser igual, seja você. Ande na medida que o Senhor te entregou. Você percebe que as pessoas não estão tão satisfeitas mais? Se o cabra está solteiro, ele reclama da solidão. Se ele está casado, ele reclama que ele não tem espaço. Irmão, você casou, você quer espaço, irmão? Só tem um espaço que vai estar só você, que é o teu caixão. Porque quem casou não tem espaço. Você tem espaço aí, quem é casado? Você não tem, meu irmão. Minha esposa quer ficar sozinha, eu falo: vamos deitar lá comigo. Hoje nós chegamos da igreja de manhã e ela deitou, falou: vou ler um livro. Aí eu estava ali, aí eu ouvi um
barulho diferente. Quando eu cheguei no sofá, ela estava dormindo. Falei, poxa, eu estava lá te esperando para você deitar comigo, poxa. E ali eu imagino ela pensando, poxa, mas não tem espaço. Não, não tem espaço. Eu quero estar perto dela, eu gosto dela. É isso aí mesmo, pegando no pé. Oh, Jesus, entenda uma coisa. Aquele que só dá tapinha nas suas costas e fala que você é o cara, que você é o bom, que você é o cheio de Deus, cuidado. Cuidado. Agora aquele que fica apertando o teu juízo, aquele que fala, melhora, cara. Não, você está errado, você precisa melhorar. Não, não, você não vai. Não vou te dar. Deixa essas pessoas do seu lado. Porque essas pessoas vão alinhar você ao propósito que Deus ele tem na sua vida. Se o cabra está magro, ele quer ganhar peso. Se ele engorda, ele quer emagrecer. Se está desempregado, reclama que não tem dinheiro. Se está trabalhando, reclama que está tão cansado que não tem tempo para desfrutar. O ser humano nunca está contente com o que tem e com o que vive. Com a graça do Senhor, no mês de janeiro, nós tivemos uma conquista muito grande. Eu e minha esposa, minha casa, minha família. E ali eu estava olhando na internet, aí eu vi isso que eu conquistei de uma outra forma, de um outro modo, e eu comecei a desejar aquilo. Falei assim, ó Senhor, mas se fosse dessa forma seria melhor. Ó Senhor, mas se fosse assim. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, cara, esse é o primeiro. Calma. Se contente com aquilo que eu dei para vocês. E nós precisamos entender que Deus ele tem uma porção individual para cada pessoa. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Sabe o que Paulo está dizendo? Que muitos de nós queremos ter ou queremos ser além daquilo que Deus tem para nós. Existem ministérios, entenda uma coisa, isso é para a igreja. Existem ministérios e dons que uns vão ter e outros não. Existem áreas que algumas pessoas serão bem-sucedidas e outras não. Existem lugares que alguns vão chegar e outros não. Existem coisas que uns vão ter e você não vai ter. E por que isso, Júnior? Porque Deus tem uma porção e uma medida para cada um. Filipenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que você está vivendo é o que Deus tem para você. Evangelista, mas eu ainda moro numa casa de aluguel, é a porção que o Senhor te preparou para esse tempo. Eu ainda não tenho carro, como nosso irmão disse aqui, eu ainda estou andando com o carro da empresa, mas nesse momento é a porção que o Senhor entregou para você. Evangelista, mas eu ainda não consegui, aleluia, a conquistar altos cargos na empresa. Entenda, sirva o melhor, seja o melhor na posição que Deus te deu. Muitos estão frustrados e não têm contentamento por querer viver algo e querer, aleluia, uma coisa que nunca vão desfrutar. Irmãos, existem pessoas que você pode se inspirar, não tem problema. Mas entenda, você é único para o Senhor. No ministério que eu e minha esposa congregávamos, nós levantamos um trabalho e eu me aliei a um pastor que ele era totalmente oposto de mim. Um cara calmo, tranquilo, sereno, ouve mais do que fala. Eu sou o contrário de tudo disso. E ali a esposa dele falou para mim assim, olha, no começo eu não entendi muito, mas eu sei muito bem o porquê Deus uniu vocês. Falou assim, ó, esse é o João que deita no colo de Jesus, escuta a batida do coração, mas você é o Pedro que diz, olha, esse é o Cristo. Eu falei, como assim você está querendo dizer? Ele falou assim, você é o bruto, ele é o manso. E para um trabalho dar certo, precisa dessas duas lacunas, dessas duas personalidades. A igreja de Corinto, ela tinha diversos pastores, diversos pregadores. E aí tinha um grupo que só gostava de Pedro. Por quê? Quando a sombra de Pedro passava, o paralítico andava, as pessoas eram curadas. Mas tinha gente que gostava de Paulo, porque gostava de ficar com a Bíblia aberta, ouvir o sermão, acompanhar os versos.
Mas tinha outros que gostavam de Apolo. Apolo era aquele cara que levantava a igreja, aquele cara que pregava, e o pessoal levantava e glorificava ao Senhor. Mas aí, um dia, escrevendo aos Coríntios, o Senhor fala para Paulo: quem morreu por eles? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Aí ele continua dizendo: um planta, outro rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Então eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai usar você diante da sua personalidade. Não adianta você querer mudar a tua voz. Não adianta você querer ministrar igual. Não adianta você querer fazer de uma forma que você acha que dá certo. O Espírito Santo está dizendo: eu vou usar você de acordo com a sua personalidade. Nós precisamos nos contentar com a porção que o Senhor entregou para nós. E às vezes a porção que o Senhor entregou para você, irmãos, eu vou falar isso aqui com muito temor. Existem pessoas que vão, infelizmente, morar de aluguel para o resto da sua vida. Existem pessoas que ainda vão continuar andando de Uber para o resto da vida. Por quê, Júnior? Porque elas não merecem. Não é que elas não merecem, é porque Deus conhece o coração delas. Deus sabe que se te entregar algumas coisas, você não vai ser mais o mesmo. E nós precisamos nos contentar com a porção que o Senhor nos deu. Quando nós lemos o livro de Josué, do capítulo 13 ao capítulo 21, onde vai relatar a distribuição da herança de cada tribo, existe uma tribo que recebeu algo muito diferente. As tribos receberam territórios, as tribos receberam cidades, mas existe uma tribo que não recebeu nada físico. Irmão, você imagina, ó, você está lá na fila. Eu me lembro que a minha avó, ela ainda é uma presidente de obra social. E aí, quando já receberam aquela sacolinha no final do ano? Alguém é dessa época aqui? Que aí alguém que tinha uma condição melhor apadrinhava você, perguntava o número da tua camisa, aí perguntava o número da tua roupa, aí você ia lá na obra social. Eu passei por isso. E aí você está lá na fila, aí você olha, carrinho da Hot Wheels. Você, opa. Aí o próximo, bicicleta. Aí você olha o outro, patins. Fala, quando eu chegar vai ser um carro. Quando eu chegar a minha vez, porque olha, está só crescendo. Era assim com as tribos. Eles foram recebendo a herança. Aí todo mundo, nossa, agora eu tenho essa terra. Agora eu tenho essa área toda minha. Aí chegou a vez de Levi. Aí na hora que Levi chegou lá, estendeu as mãos. E agora o que é para mim? O Senhor é a tua porção. Como assim? Quais são as minhas terras? Quais são as minhas posses? Ele disse, não, você não tem terra, você não tem posse. Eu sou a tua porção. Mas sabe o que acontecia? Quando a nuvem parava e o acampamento era estacionado ali, e eles montavam o tabernáculo, quem tinha terra só ficava na tua terra. Quem tinha posse só usufruía da posse. Mas a tribo de Levi colocava a túnica e entrava no santuário. A tribo de Levi pegava o incensário e ela passava, ela sacrificava no altar de holocausto. Ela descia do altar, se lavava na pia de bronze, abria a primeira porta, entrava no santo lugar, trocava o pão da mesa da preposição, acendia as lâmpadas do candelabro. Aí ele estava de frente do altar do incenso. Aí ele pegava o incensário, acendia o incenso e começava a balançar o incensário. E a fumaça começava a encher o ambiente. E a tradição judaica dizia que quando o sacerdote balançava o incensário e as cinzas do altar, ou melhor, a fumaça do altar começava a subir, o povo de fora começava a ver e estava dizendo, Deus está recebendo a oração do sacerdote. Deus está recebendo a adoração do sacerdote. Eu quero dizer para você que você é privilegiado. Enquanto muitos têm terra, enquanto muitos têm dinheiro no banco, enquanto muitos têm posses, você tem um incensário. E Deus está convidando essa igreja nessa noite a balançar o incensário, a fazer a fumaça tomar o ambiente, porque aqueles que têm posse, aqueles que têm casa, aqueles que têm tudo aquilo que você queria, estão vendo que a fumaça que você faz, o teu Deus recebe. Entenda, eu já estou caminhando para o final. A porção que o Senhor te entregou vai trazer edificação e crescimento para a igreja.
Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? O porquê que ele fez isso, o porquê que ele deu uma porção para cada um. Aí ele relata no versículo 12 dizendo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então entenda uma coisa, se Deus te entregou um ministério apostólico, caminhe como um apóstolo. Se profeta, seja profeta. Se evangelista, seja o evangelista. Se mestre, seja o mestre. Se pastor, seja pastor. Por quê? Fique aonde Deus te colocou e faça apenas o que você foi chamado para fazer, senão você vai se frustrar. Irmãos, eu me lembro que na igreja que nós congregávamos, às vezes eu estava ministrando, e às vezes quando vinha aquela unção, eu me metia a cantar. Eu dava o toque para o grupo de louvor, minha esposa era líder do louvor, eu falava, vem. E ali eu falava, vai, agora entra no louvor. Aí eu começava a cantar, irmão. Mas a unção de Deus, ela é tão sobrenatural que ninguém percebia. E ali eu começava a cantar junto com o ministério de louvor, e o pessoal falava assim, rapaz, quando você está na unção, você canta, você profetiza, você faz coisas que você de uma forma natural não faz. Mas eu entendi que aquela não era a minha porção. A minha porção é a palavra. A sua porção é o louvor. A sua porção é a porta. A sua porção é cuidar dos dízimos e das ofertas. Então, se contente com a porção que o Senhor te entregou e faça com excelência. Eu finalizo. Paulo, no capítulo 4, versículo 12 de Filipenses, ele continua dizendo para nós finalizarmos o texto. Eu sei estar abatido e sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Mas olha só que interessante. Paulo está dizendo, em todas as coisas eu estou instruído. Eu tenho uma empresa juntamente com a minha esposa, e eu precisava de uma pessoa que ficasse responsável por algumas coisas. E aí eu comecei a observar as atitudes, eu comecei a observar a postura, a conduta. E eu vi que em tudo aquilo que eu precisava, aquela pessoa estava instruída. E eu falei assim, olha, a partir de hoje, a sua posição na empresa é tal. E hoje essa pessoa exerce essa posição. Mas por quê? Porque eu enxerguei que essa pessoa estava instruída naquilo que eu precisava. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Deus, ele só vai te levar a outros lugares. Deus, ele só vai passar você para a próxima fase quando você sair dessa fase instruído com aquilo que ele tem para você. Quando Paulo está dizendo, eu estou instruído em tudo, ele está relembrando o que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 ao 39, onde ele diz, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nenhuma alguma outra coisa ou a criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele finaliza o texto dizendo, por quê? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Às vezes você vê na placa de um caminhão, naquela parte, aquela lona que fica atrás, posso todas as coisas daquilo que me fortalece. Às vezes você pensa que você pode tudo, que você é o Superman, que você é o He-Man do Senhor, e que você vai conseguir, que você vai alcançar, porque eu posso, porque eu aconteço, porque o Senhor está comigo. Ei, calma. Não é bem assim. Entenda, todo super-homem tem a sua criptonita. E Deus não nos deixa ileso da criptonita. Às vezes nós achamos porque nós servimos a Deus, nós não podemos sofrer um acidente, nós não iremos ser mandados embora do trabalho, nós não iremos passar por coisas que quem não serve a Deus passa. Vai passar e às vezes até mais. Mas existe uma diferença. É como se passa. É como você vai passar. Enquanto todo mundo está dizendo, olha, o governo é isso, o governo está aquilo, o comércio está quebrado. Aí você se lembra de, aleluia, quando o povo estava sendo escravizado por Faraó, e houve aquela praga lá da escuridão sobre o Egito, mas na terra de Gósen havia luz.
Então você começa a entender que você vai ter que passar pela escuridão do Egito, mas quando você chegar na Gósen, na tua casa, vai haver luz, vai haver a provisão do Senhor. Sabe por quê? Porque quem dita as regras, quem governa o mundo, não é partido, aleluia, não é nada, ainda é o Senhor. Então quando Paulo está dizendo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Paulo está dizendo, olha, eu já passei por diversas situações, eu passei por prisões, eu fui apedrejado, eu sofri diversos açoites, eu passei por naufrágios, eu fui rejeitado pelos de dentro e perseguido pelos de fora. Eu tive momentos bons, mas tive também momentos ruins. Mas hoje eu afirmo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, pois Ele é a minha porção e nele encontrei contentamento. Se coloque de pé, eu quero orar por você.